Vocês já pararam para pensar nos sons que nos cercam? O canto dos pássaros, o vento nas árvores, o barulho da cidade. Mas e se eu dissesse que existem sons que não pertencem a este mundo? Sons que ecoam de algum lugar desconhecido, trazendo mensagens que não estamos preparados para ouvir. A história que vou contar hoje é sobre um desses sons, um som que foi capturado por acaso em uma fita cassete e que até hoje ninguém consegue explicar. Um som que parece vir do próprio além. Preparem-se, pois o que vocês vão ouvir vai arrepiar até o último fio de cabelo. A nossa jornada nos leva para Blano, de 1998, no coração do interior do Paraná. Imaginem uma floresta densa, quase intocada, um lugar onde a natureza ainda reina soberana. Era para lá que um pequeno grupo de 4 exploradores se dirigia. Eram amigos apaixonados por ornitologia, o estudo das aves. O objetivo deles era simples, mas ambicioso: passar uma noite na mata para gravar o canto de aves raras, espécies que só apareciam sob o véu da escuridão. Eles não levavam equipamentos de ponta, apenas o essencial: barracas, lanternas e um gravador de fita cassete, um modelo já um pouco antigo, mas que um deles, o mais experiente, confiava plenamente. Eles montaram um acampamento em uma clareira, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A atmosfera era de pura camaradagem e expectativa. Mal sabiam eles que aquela noite mudaria tudo, e que a gravação que estavam prestes a fazer se tornaria uma lenda sombria. Com o cair da noite, a floresta se transformou. Os sons diurnos deram lugar a uma sinfonia noturna. Eles ligaram o gravador, posicionando o microfone para capturar cada detalhe. No início, a fita registrava exatamente o que eles esperavam: o som suave do vento, o cricrilar dos grilos, o pio distante de uma coruja. Entre os sons da natureza, era possível ouvir as risadas e conversas do grupo, contando histórias ao redor de uma pequena fogueira. Eles se sentiam em casa, seguros em meio à imensidão verde. Nas primeiras horas, tudo parecia perfeitamente normal. A faita rodava, capturando a tranquilidade daquela noite estrelada. Eles até conseguiram gravar o canto de algumas das aves que procuravam. O sucesso da expedição parecia garantido. Mas à medida que a madrugada avançava, algo começou a mudar. A floresta, antes acolhedora, parecia agora observá-los. Um silêncio estranho começou a se instalar, interrompido apenas por ruídos que não deveriam estar ali. Foi sutil no começo. Um som de passos pesados esmagando folhas secas, circulando o acampamento. Eles se olharam, pensando ser algum animal grande, talvez uma capivara ou um porco do mato, mas os passos não se afastavam. Pareciam andar em círculos, cada vez mais perto. Logo depois, ouviram o estalo seco de galhos se quebrando, como se alguém estivesse abrindo caminho à força pela mata densa, bem próximo às barracas. O medo começou a se instalar. Eles apagaram a fogueira, mergulhando na escuridão, na esperança de não chamar atenção. A única coisa que continuava funcionando era o gravador, silenciosamente registrando o terror crescente. Foi então que um chiado estranho começou a sair do aparelho, uma interferência estática que parecia pulsar, como uma respiração eletrônica. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Não havia nada ali que pudesse causar aquela interferência. O que quer que estivesse lá fora na escuridão estava se aproximando. E o pior ainda estava por vir. Em meio à estática e ao som dos passos, algo novo surgiu na gravação. Era quase imperceptível, um sussurro fraco vindo do fundo do áudio. Eles não ouviram na hora. Estavam apavorados demais com os ruídos do lado de fora. Mas a fita, implacável, registrou tudo. A voz era fina, arrastada e parecia antiga, cansada. Ela não pertencia a nenhum dos 4 exploradores. Com uma clareza assustadora, em meio ao chiado, a voz sussurrou uma única frase, um aviso arrepiante que ecoaria através do tempo: voltem, vocês não deviam estar aqui. A frase foi dita apenas uma vez, um aviso final, vindo de uma fonte desconhecida. Quem estava falando? De onde vinha aquela voz? A gravação não oferecia respostas, apenas a prova aterrorizante de que eles não estavam sozinhos naquela floresta, e que a presença que os acompanhava não era nada amigável. Aquele sussurro foi a última coisa inteligível registrada naquela noite. Depois disso, a fita capturou apenas o som de um silêncio profundo e perturbador. A manhã seguinte raiou,
trazendo a luz do sol de volta à floresta. Mas para o grupo de exploradores, a escuridão da noite anterior havia sido eterna. Uma equipe de resgate, alertada pela ausência de contato, encontrou o acampamento. Estava tudo lá, as barracas montadas, as mochilas, os restos da fogueira apagada. E, sobre uma pedra, o gravador. O botão de gravar ainda estava pressionado, mas a fita já havia chegado ao fim. Do grupo, não havia nenhum sinal. Eles simplesmente desapareceram. Nenhuma pegada, nenhum rastro de luta, nenhuma indicação de para onde poderiam ter ido. Era como se tivessem sido engolidos pela própria floresta. A única pista, a única testemunha silenciosa do que aconteceu naquela noite fatídica, era aquela pequena fita cassete. A polícia apreendeu a gravação como evidência principal no caso do desaparecimento, na esperança de que ela pudesse conter a chave para resolver o mistério. A fita foi enviada para especialistas em áudio de todo o país. Foi analisada, filtrada, amplificada. Todos que a ouviram concordaram em uma coisa: a voz era real. Não era uma fraude, nem uma interferência de rádio. Era uma voz humana, ou algo que se assemelhava a uma, mas ninguém conseguiu identificar sua origem. A parte mais bizarra, segundo os técnicos, era a acústica da gravação. A voz não parecia vir de uma direção específica. Diferente das vozes dos exploradores, que tinham uma localização clara no espaço, o sussurro parecia ecoar de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se a própria floresta estivesse falando, como se o som viesse de outra dimensão, de um lugar que existe ao nosso lado, mas que não podemos ver. A investigação oficial foi encerrada anos depois, sem nenhuma conclusão. O caso foi arquivado como um desaparecimento sem solução. Até hoje, o destino dos 4 amigos permanece um completo mistério. Eles se tornaram mais uma lenda sombria contada ao redor de fogueiras naquela região do Paraná. A gravação, conhecida como a Fita do Além, virou objeto de culto entre pesquisadores do paranormal. Muitos tentaram ir até o local para replicar o experimento, mas ninguém jamais conseguiu capturar algo semelhante. A floresta guarda seu segredo. O que era aquela voz? Um espírito? Um guardião da mata? Ou algo muito mais antigo e incompreensível? A única certeza é que naquela noite de 1998, 4 pessoas cruzaram uma fronteira que não deveriam e ouviram um aviso que veio tarde demais. A fita é a prova de que há coisas neste mundo, e talvez além dele, que nossa ciência não consegue explicar. Sons que sussurram verdades aterrorizantes na escuridão. E você, teria coragem de ouvir essa fita? Se você gosta desse tipo de história, siga Ecos do Além para mais vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.